Obrigado, Ju. Hora de falar de esporte. Claro que a gente vai trazer os detalhes do Figueira, a coisa anda tensa por lá, ainda mais depois da entrevista coletiva do Wilson, né, que falou o que podia falar, me parece que de coração aberto. Boa tarde, Susan. Boa tarde, Polito. Boa tarde para quem está em casa. A gente estava nessa expectativa do que o Wilson ia falar, o porquê dessa saída. Ele anunciou na semana passada, havia possibilidade de uma negociação. Ontem foi confirmada a saída e agora ele falou os bastidores. Negou, inclusive, aquela polêmica relacionada ao Pintado, né? Havia aquela polêmica a respeito de que ele teria saído porque o Pintado chegou. Ele negou tudo isso na coletiva. Vamos conferir? Bora. Então, a gente começa falando sobre essa coletiva de imprensa, né? A nossa equipe acompanhou todos os detalhes junto com o Wilson, o ex-gerente executivo de futebol do Figueirense. O pedido de desligamento, como eu disse, foi confirmado ontem e o ídolo do Furacão falou todos os bastidores a respeito da saída e quais foram os motivos. A gente acompanha agora. A decisão foi tomada no fim da semana passada, após as saídas de Henrico Ambrogini e Thiago Carvalho. Mas alguns pontos da rescisão precisavam de alterações. E o encerramento do contrato foi oficializado nesta terça-feira. O Wilson estava de volta ao Figueirense desde 2022 como goleiro. No início do ano passado, encerrou a carreira de atleta. E em dezembro, assumiu o cargo de gerente executivo de futebol. Foi ele, inclusive, o responsável por montar o elenco do time. Montamos uma equipe que a gente confia e sabe que é competitiva, mas infelizmente esse projeto, né, depois de alguns acontecimentos, né, todos já sabem, entre o conselho da SAF, né, e o Henrico, esse projeto acabou sendo interrompido na semana passada. Durante a conversa com a imprensa, Wilson lamentou a falta de confiança e as dúvidas sobre o futuro. Também detalhou a participação de José Carlos Lages, empresário e ex-CEO da SAF do Figueirense. Expliquei a minha situação, expliquei que a partir desse momento não me sentiria mais confortável em permanecer nessa posição. Quando o Lages não estava, já falavam que eu era fantoche, que ele montava o time. Imagine daqui para frente que o Lages está mais próximo do conselho da SAF. Sobre a má fase que vive o time alvinegro, agora ex-dirigente afirmou que, em meio às mudanças recentes, esse seria o melhor momento para a saída. Destacou a importância do diálogo com o torcedor para que o processo seja transparente e negou que a chegada de Pintado tenha sido o motivo para o desligamento. Fora está se vendendo que eu pedi para sair porque o Pintado veio. Não foi bem isso. Falei tudo aqui, os motivos, e quando se começou a conversar sobre treinador, eu praticamente já estava definido que não continuaria por esses motivos que eu já passei. Para o futuro, Wilson afirmou que está sendo uma decisão tranquila e que os próximos passos ainda serão pensados. É uma coisa que eu estou pensando se eu vou seguir no futebol ou não. Como eu falei, inicialmente não era minha ideia, né? Questão pessoal também, um dos motivos para tomar essa decisão. Vai muito além das quatro linhas, a gente tem uma vida, tem família, tem filhos. Então é uma coisa que eu vou pensar, não é minha vontade inicialmente, mas também nunca vou dizer nunca, a gente não sabe o dia de amanhã. Desejamos sucesso ao Wilson e, claro, seguimos na torcida pela recuperação alvinegra. O Figueirense agora se prepara para entrar em campo na próxima segunda-feira fora de casa e a gente vai acompanhando esses bastidores ao longo dessa semana. E depois de deixar a liderança da Série B com a derrota na partida contra o Goiás na segunda-feira, o Avaí se prepara para buscar uma rápida recuperação no próximo jogo. O Leão da Ilha recebe o Atlético Goianiense no sábado. Foram 9 jogos e 72 dias sem derrotas, mas chegou ao fim a invencibilidade do Avaí. O Leão da Ilha não saía de campo derrotado desde fevereiro, quando levou 3-0 do Criciúma ainda na primeira fase do campeonato catarinense. A gente tem que ser o Avaí dos 5 jogos e não de uma derrota. E mesmo numa derrota,
né? Eu fico tranquilo de falar que os meus comandantes estão aqui. A gente viu bastante coisas boas. Em uma Série B tão equilibrada, apenas uma derrota movimenta e como a tabela de classificação. Após os resultados da rodada, o Avaí saiu da liderança direto para a 5ª posição, fora do grupo de acesso. Nada que no momento preocupe o técnico Jair Ventura. Na verdade, eu falei com os atletas, falei, gente, nós tínhamos 5 jogos sem perder. E nós temos uma derrota, não vai ser uma derrota que vai nos tirar dos trilhos. E não foi os 5 jogos que a gente já achava que era a melhor equipe da Série B. O Avaí se reapresenta hoje à tarde, de olho no jogo contra o Atlético Goianiense na Ressacada no próximo sábado. E a maior dor de cabeça do técnico havaiano será definir quem será o lateral esquerdo no confronto. O titular, Mário Sérgio, foi expulso contra o Goiás e cumpre suspensão. Quaresma, substituto natural, ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. Railan acabou entrando improvisado contra o Goiás e pode acabar sendo solução de momento para o treinador. A hora de virar a chave e mostrar para o torcedor que a derrota foi apenas um tropeço no caminho pelo acesso. A gente está acostumado a só vencer, ou no pior das hipóteses empatar, então a gente tem que passar o pano nesse jogo e já pensar no nosso próximo adversário junto com a nossa torcida, aproveitar para convocar a nossa torcida, que a gente possa voltar ao caminho das vitórias. E no domingo a bola vai rolar aqui na tela da NDTV Record. Botafogo e Internacional se enfrentam no estádio Newton Santos. Partida válida pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro. E você pode acompanhar todos os detalhes desse jogaço em um novo horário. A partir das 7h30 tem o aquecimento futebol e às 8 horas da noite os clubes entram em campo. O Colorado está na 9ª posição da tabela com 9 pontos. Já o Glorioso é o 12º com 8 pontos. Os dois times buscam a vitória para tentar ali uma aproximação do G4. E agora a gente fala sobre o manezinho Tainan Dalpra, que conquistou o bicampeonato brasileiro de jiu-jitsu no último fim de semana. O atleta venceu em Barueri mais um título na categoria dos médios na faixa preta. O catarinense segue sendo um dos destaques na modalidade a nível mundial. Um orgulho não só para o estado, mas também para todo o Brasil. E a gente fala agora sobre a história dos irmãos Castel. Os jovens atletas herdaram do pai a paixão pelo skate e hoje são revelações na modalidade em competições nacionais. A reportagem é do Heitor Machado. De manobra em manobra, aperfeiçoando a técnica. Foi um singelo presente do avô, o ponto de partida de uma paixão que vem do DNA. Eu comecei a andar de skate quando eu ganhei um de presente do meu avô. Quando eu tinha aí, eu acho que 5 anos, foi 2014. E foi um início bem legal, eu ia pra pista com meu pai, a gente fazia aula junto. Fui andando e não parei mais, que eu gostei muito. Isso começou com uma atividade para pai e filho. Estava procurando uma atividade para nós fazermos juntos. E o skate, como eu já andava, foi o que trouxe isso pra gente. A brincadeira foi virando coisa séria. Pedro tem 16 anos e já acumula conquistas importantes no skate street. Eu acho que os catarinenses que eu participei foram as conquistas mais legais, assim. Eu consegui aí 5 vezes ser campeão, foi bem legal. O Pedro é o irmão mais velho de uma família que definitivamente nasceu pro skate. Ele tem apenas 16 anos, mas acredite, tem gente ainda mais nova vindo por aí. É praticamente uma cópia. O Felipe tem 12 anos e a trajetória é igualzinha do irmão. Eu comecei a inspiração do meu irmão, que ele andava. Ando desde os 5 anos. Comecei a andar porque ele andava assim e gostei. Assim como o mais velho, apesar da pouca idade, o Felipe tem trajetória promissora na modalidade. Ele foi campeão brasileiro em 2024 e tricampeão catarinense. Meu sonho é ser skatista profissional, quero ir para as Olimpíadas, para os maiores campeonatos. Parceria de pai e filhos, de frutos no esporte e para a vida. Independente de competição, eles estarem num esporte que ensina tanto como o skate, que é a perseverança, é a dificuldade, é tu ser determinado para conseguir conquistar as manobras. Isso aí traz um ensinamento de vida para eles excelente e que eles continuem no skate até o fim da vida deles, que
é excelente. É muito bacana a gente ver essa tradição familiar, essa paixão passada de pai para filho e o irmão se espelhando no irmão mais velho para conquistar títulos, para se destacar na modalidade, né, Polito? Não, uma modalidade que está em super ascensão no Brasil e Santa Catarina como um dos pontos mais importantes desse pilar, né? E participação olímpica também, né? A gente tem uns destaques aqui de Florianópolis, então a gente torce também pelos meninos para que eles conquistem cada vez mais vitórias. Muito legal. A gente quer ver muito pódio aqui, né? Com certeza, principalmente para trazer o destaque no esporte. Obrigado, Suzana. Obrigada e até amanhã. Até amanhã.